Você já sentiu como se estivesse esperando por algo que nunca chega? Como se Deus tivesse prometido, mas o tempo passou e tudo continuasse igual? A espera pode se tornar um peso esmagador quando a promessa parece distante, quando os dias seguem iguais e nenhuma mudança acontece. Você ora, busca respostas, mas o céu parece silencioso. E aí surge aquela pergunta incômoda: será que Deus realmente prometeu ou eu só me iludi? Muitas pessoas chegam nesse ponto e começam a desacreditar. O coração se enche de dúvidas, a mente se cansa de lutar contra o medo de que talvez as coisas não sejam como esperavam. O silêncio de Deus pode parecer uma resposta negativa, mas ele nunca se cala sem propósito. O que ele disse não volta atrás. Aquilo que foi determinado nos céus será cumprido, mesmo que você não entenda, mesmo que hoje pareça impossível. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que viveram a tensão entre a promessa e o cumprimento. Abraão ouviu de Deus que teria um filho, mas os anos passaram e a realidade gritava o contrário. Moisés sabia que Israel sairia do Egito, mas enfrentou obstáculos gigantes antes de ver isso acontecer. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo, vivendo como um fugitivo antes de se assentar no trono. Nenhum deles viu a promessa se cumprir rapidamente, mas isso não significava que Deus havia mentido. O problema é que o tempo de Deus muito raramente é o tempo que esperamos como nossos desejos humanos. Somos apressados, queremos resultados imediatos, mas o Senhor trabalha em uma lógica eterna. Ele vê o que não vemos, Ele prepara o que não entendemos. Quando achamos que tudo está parado, Ele está alinhando cada detalhe. Quando pensamos que nada está acontecendo, Ele já está preparando o cenário perfeito para que Sua palavra se cumpra. A espera não é o fim, é parte do processo. Mas nesse intervalo, o inimigo semeia dúvidas, tenta distorcer o que Deus falou, quer nos convencer de que a promessa foi um engano. Ele fez isso com Eva no Éden. Será que Deus disse mesmo? Gênesis 3:1. Ele lança a mesma dúvida em nossos corações quando demoramos a ver as promessas de Deus acontecerem. Mas o Senhor não é homem para mentir. Isso cabe apenas aos humanos. O que Deus falou, Ele fará. Então, e se o tempo que parece perdido for na verdade um tempo de construção? E se o silêncio for Deus agindo nos bastidores? E se, em vez de desistir, você pudesse confiar que tudo irá se cumprir exatamente no momento certo? A promessa não depende das circunstâncias, mas daquele que a fez. E se Deus disse que vai acontecer, então ninguém pode impedir. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Esperar é uma das maiores provas de fé. Quando Deus parece em silêncio, quando as orações parecem não surtir efeito e o tempo continua passando sem mudanças, o coração se inquieta. O silêncio de Deus não significa abandono, mas, para quem está do lado de cá, pode ser difícil enxergar dessa forma. Há momentos em que tudo parece estar no mesmo lugar, como se nada estivesse acontecendo, como se Deus tivesse se esquecido daquilo que prometeu. Mas Ele não esquece de nada. O silêncio pode ser confuso, porque estamos acostumados com respostas imediatas. Quando falamos com alguém, esperamos uma reação rápida, uma palavra de retorno, um sinal visível. Mas Deus não funciona dessa maneira. Ele não se submete à nossa necessidade de controle. Ele fala quando é necessário e age no momento certo. O silêncio dele não é uma negação, mas sim um convite à confiança. Muitas vezes, Deus se cala porque já nos deu uma promessa e quer que aprendamos a nos firmar nela. Ele não precisa reafirmar a cada dia o que já declarou. O que ele disse uma vez continua sendo verdade.
ainda que o cenário ao nosso redor não pareça confirmar isso. Quando Jesus estava na tempestade com os discípulos, dormia no barco enquanto eles se desesperavam. O fato de ele estar quieto não significava que ele não estava no controle. Ele já tinha dito: passemos para o outro lado. Marcos 4:35. A palavra já havia sido dada, mas a tempestade fez com que os discípulos duvidassem. O silêncio de Deus muitas vezes nos leva a testar nossa própria fé. Será que confiamos na promessa apenas quando há sinais visíveis? Ou conseguimos permanecer firmes, mesmo quando tudo parece dizer o contrário? Há um propósito nos períodos em que Deus se cala. Ele quer nos ensinar a descansar, a depender dele, sem precisar ver ou ouvir algo novo a todo instante. Quem aprende a confiar no silêncio está pronto para viver o cumprimento. Se Deus falasse o tempo inteiro, se desse respostas imediatas sempre que pedíssemos, não aprenderíamos a andar pela fé. Mas a fé não depende do que se vê ou do que se sente. Ela se sustenta na fidelidade de Deus. O silêncio não significa que ele não está agindo. Na verdade, muitas das maiores respostas dele vêm exatamente depois dos períodos de silêncio mais intensos. Todo deserto é carregado de propósito. É nesse tempo que o coração é moldado, que a confiança é fortalecida, que a maturidade espiritual é adquirida. Quem permanece verá a promessa se cumprir. Quem aguarda com fé experimentará a fidelidade de Deus em sua plenitude. Não importa há quanto tempo você está esperando, nem o quanto o silêncio tem sido doloroso. Se Deus falou, Ele não falha. E no momento exato, a promessa se tornará realidade. Existem momentos em que a realidade grita o oposto daquilo que Deus prometeu. As portas se fecham, as tentativas falham, as circunstâncias indicam que aquilo que você espera nunca vai acontecer. Absolutamente tudo ao redor parece dizer não para você. Mas e se lá no céu Deus já tiver decretado um sim? É difícil acreditar quando tudo se levanta contra. A lógica humana diz que se algo não está acontecendo é porque não era para ser. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O tempo dele não segue o nosso ritmo. E a maneira como ele age é completamente diferente do que imaginamos. Muitas vezes, aquilo que parece um bloqueio é, na verdade, parte da construção do que ele está fazendo. O problema é que julgamos o futuro pelo que vemos hoje. Se as circunstâncias são adversas, concluímos que a promessa não vai se cumprir. Se os planos não estão funcionando, desistimos e achamos que fomos enganados. Mas a palavra de Deus não depende do que é visível. O sim de Deus já existe antes mesmo que possamos enxergar os primeiros sinais. No livro de Isaías está escrito: eu determino o fim desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10. Isso significa que Deus já conhece o fim antes mesmo que o processo comece. Ele já determinou o que vai acontecer, mesmo que hoje tudo pareça contrário. O que vemos agora não muda o que ele já decidiu. A maior luta não está nas circunstâncias, mas dentro de nós. Quando enfrentamos obstáculos, começamos a nos perguntar se realmente ouvimos Deus corretamente. O medo toma espaço, a dúvida se instala e logo o desânimo vem para nos paralisar. Mas o silêncio de Deus não significa um não. As dificuldades no caminho não significam um não. As portas fechadas não significam um não. Quando Deus estabelece algo, ninguém pode impedir. O desafio é permanecer acreditando, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. O que Deus prometeu não depende das probabilidades, não está limitado ao tempo humano. A promessa já foi decretada e nada pode mudar o que ele falou.
Ainda que os dias passem e tudo pareça estagnado, a palavra dele continua de pé. Cada aparente não pode ser uma proteção, um redirecionamento ou até um teste para fortalecer sua fé. Deus não volta atrás naquilo que prometeu. Quando ele diz sim, já está estabelecido, independentemente do que os olhos enxergam agora. Confiar é continuar crendo, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Deus já te disse sim, e nenhuma circunstância pode mudar o que ele determinou. O tempo entre o que Deus prometeu e o momento em que tudo se cumpre é onde a maioria das pessoas desiste. A promessa foi feita, a fé foi despertada, mas os dias seguem sem mudança. A espera se torna longa e a dúvida começa a se infiltrar. Não é o silêncio que nos faz questionar, mas a demora. Queremos que as respostas cheguem rápido, que os processos sejam curtos, que as promessas se cumpram sem resistência. Mas Deus trabalha com preparo. Ele não entrega promessas a corações imaturos. Ele molda, fortalece, lapida. O tempo de espera não é um castigo, mas uma preparação. Cada oração sem resposta imediata nos ensina a confiar sem ver. Cada dia em que nada muda é um convite para permanecermos firmes. Deus não quer apenas nos dar algo, Ele quer que saibamos sustentar o que Ele nos dará. Uma promessa recebida antes do tempo pode se tornar um peso e não uma bênção. Em toda espera há um propósito. Não é perda de tempo, não é atraso, é construção. O que Deus faz dentro de nós durante esse processo é tão importante quanto o que Ele prometeu. O crescimento que acontece nesse intervalo nos capacita para viver aquilo que Ele determinou. No livro de Tiago está escrito: tenham grande alegria ao passarem por provações, pois a prova da fé desenvolve a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. A espera aperfeiçoa, amadurece, transforma. Deus não se apressa porque Ele deseja que alcancemos o destino preparados. O maior perigo da espera é permitir que a impaciência nos afaste da promessa. Muitos desistem porque não entendem que cada dia faz parte do plano. A inquietação pode levar a atalhos, e atalhos sempre resultam em consequências que Deus nunca quis. O desejo de acelerar processos pode gerar escolhas precipitadas que nos afastam do que Ele tem para nós. A espera não significa inércia. Enquanto Deus trabalha, há espaço para crescermos, para desenvolvermos fé, para aprendermos a descansar nele. O tempo não está contra nós, ele está nos preparando, nos moldando. Cada momento de incerteza é uma oportunidade para reforçar a confiança no Deus que nunca falha. O que foi prometido vai acontecer. Nenhuma espera é eterna quando Deus está no controle. O relógio dele não está atrasado. Quando chegar o momento certo, tudo se cumprirá de maneira perfeita. O tempo que parece longo hoje será pequeno diante da grandeza do que ele já determinou. A sensação de estagnação pode ser desanimadora. Quando nada muda, quando as circunstâncias parecem congeladas no tempo, é difícil acreditar que algo está acontecendo nos bastidores. O coração anseia por sinais, por evidências visíveis, por qualquer indicativo de que a promessa está a caminho. Mas Deus não trabalha com provas instantâneas. Seu agir acontece primeiro no invisível. A ausência de movimento aparente não significa que ele parou de agir. Há engrenagens em funcionamento que os olhos não conseguem enxergar. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de romper a superfície, muitas das respostas de Deus são construídas fora do nosso campo de visão. O crescimento acontece no oculto, no silêncio, no tempo exato em que cada detalhe está sendo alinhado.
O desejo de ver tudo acontecer rapidamente pode levar à inquietação. O pensamento humano busca lógica e controle, quer entender cada passo antes que ele aconteça. Mas Deus não precisa revelar seus métodos para cumprir suas promessas. Ele não precisa apresentar um plano visível para que sua palavra se concretize. A fé genuína não se apoia no que se vê. Ela se mantém firme porque confia na fidelidade de Deus, mesmo quando não há sinais externos. A Escritura diz: andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Esse princípio transforma a espera em descanso. Quem caminha pela fé entende que o que Deus prometeu já está em movimento, ainda que os olhos naturais não consigam captar. Há situações em que tudo parece parado, mas na realidade Deus já está organizando cada peça. Pessoas estão sendo movidas, conexões estão sendo criadas, oportunidades estão sendo preparadas. A aparente demora pode ser, na verdade, um tempo de alinhamento perfeito. Nem toda promessa se cumpre de imediato, porque há um tempo exato para cada coisa. Quando confiamos, evitamos decisões precipitadas. A ansiedade de querer ver resultados pode nos levar a agir por conta própria, interferindo em processos que ainda estão sendo formados. A paciência não significa passividade, mas sim a certeza de que Deus está operando, mesmo que não percebamos os detalhes. A impaciência rouba a paz, enquanto a confiança gera descanso. Saber que Deus trabalha no invisível traz segurança. Ele nunca abandona aquilo que prometeu. Quando tudo parecer imóvel, quando o tempo parecer longo demais, quando a mente for tentada a duvidar, lembre-se, a promessa já está acontecendo e ela se cumprirá na sua vida. O fato de você não ver não significa que Deus não está movendo todas as coisas para que no momento exato tudo se cumpra exatamente como Ele determinou. O tempo de espera pode parecer longo, as dúvidas podem tentar enfraquecer a fé, mas nada muda o que Deus determinou. O que Ele prometeu não foi esquecido. Ainda que você não veja, ainda que pareça distante, tudo já está sendo preparado no tempo perfeito. Deus não se atrasa, Deus não mente, Ele não volta atrás nas suas promessas. Sua fidelidade é inabalável e Ele jamais abandona um filho seu. A jornada até o cumprimento da promessa pode exigir paciência, mas nunca será em vão. O silêncio de Deus não é ausência, os desafios não são sinais de que Ele desistiu, e os obstáculos não significam que a promessa não se cumprirá. Ele já decretou a sua vitória, e no tempo certo, tudo se alinhará exatamente como Ele planejou. Irmãos em Cristo, peço que agora respire fundo e entregue suas preocupações a Ele. Se puder, feche os olhos por um instante e permita que essa verdade alcance o seu coração. Deus é fiel e tudo irá se cumprir. Nessa oração, fale com Deus como um filho que confia no Pai. Ele está ouvindo, Ele está cuidando e Ele já está agindo. Que este seja um momento de paz, entrega e confiança absoluta no Senhor. Pai amado, estamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que és o Deus que cumpre suas promessas. Sabemos que o Teu tempo não é o nosso, que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos e que tudo o que falas permanece de pé. Em meio à espera, confessamos que às vezes o nosso coração vacila. O medo nos invade, a incerteza nos atinge e em alguns momentos nos perguntamos se realmente veremos o cumprimento daquilo que Tu nos prometeste. Por isso, hoje, queremos entregar a Ti toda a nossa ansiedade, toda a impaciência e toda a insegurança. Sabemos que o Senhor não mente, que a Tua palavra não falha e que cada promessa feita por Ti já tem um tempo determinado para acontecer.
Ajuda-nos a confiar no teu agir, mesmo quando não vemos sinais. Ensina-nos a descansar, a esperar sem murmurar, a permanecer firmes na fé, sabendo que tudo já está sendo alinhado segundo o teu propósito. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Muitos que oram agora carregam um coração aflito, sentem que o tempo está passando e não veem mudanças. Mas tu és um Deus que trabalha no invisível, que age nos bastidores, que abre caminhos onde não há saída. Reaviva a esperança daqueles que quase desistiram. Renova a fé de quem já não tem forças para continuar. Sustenta aqueles que estão esperando há muito tempo e faça-os lembrar que a espera nunca é tempo perdido quando estamos nas tuas mãos. Pedimos que, enquanto esperamos, o Senhor molde o nosso coração, que possamos crescer em maturidade, aprendendo a depender de Ti em cada detalhe, que não sejamos guiados pelas circunstâncias, mas pela Tua palavra, que ao invés de desespero, a espera nos traga um nível mais profundo de intimidade contigo, que não sejamos ansiosos, mas confiantes, não impacientes, mas perseverantes, não abatidos, mas cheios da Tua paz. Senhor, sabemos que o inimigo tenta semear dúvidas, que ele quer nos fazer acreditar que o Senhor não vai cumprir o que prometeu. Mas hoje declaramos que não daremos ouvidos à voz da mentira. Declaramos que a nossa confiança está no Senhor e não no que os nossos olhos veem. Escolhemos andar por fé e não pelo que sentimos. Escolhemos confiar mesmo quando o tempo parece longo. Que a presença do Espírito Santo nos envolva agora, que todo medo se dissipe, que toda angústia seja removida, que possamos sentir o Teu cuidado, perceber o Teu agir e descansar na certeza de que o Senhor já tem tudo preparado. E quando a promessa se cumprir, que nossos lábios sejam cheios de gratidão, que nunca nos esqueçamos do processo, que possamos olhar para trás e reconhecer que cada momento valeu a pena. Que possamos testemunhar com alegria que o Senhor é fiel e que tudo se cumpriu exatamente como Tu disseste. Confiamos em Ti. Cremos que nada pode frustrar os Teus planos. Cremos que a Tua vontade é perfeita e que aquilo que nos prometeste acontecerá no tempo exato. Por isso descansamos em Ti, porque sabemos que já está feito. Oramos no nome santo de Jesus, aquele que é a garantia de que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Amém. A espera pode parecer longa, o silêncio pode ser difícil, mas a fidelidade de Deus nunca falha. Tudo o que Ele prometeu já está em movimento e no tempo certo se tornará realidade. Nada pode impedir os planos do Senhor, nada pode frustrar o que Ele já determinou. A promessa não depende das circunstâncias, mas daquele que a fez. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Meus amigos, se essa mensagem fez sentido para você, quero te convidar a continuar firmando sua fé. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. E se você deseja declarar que confia no agir de Deus, escreva aqui nos comentários: Deus é fiel e tudo irá se cumprir. Esse é um ato de fé e cada palavra escrita é uma maneira de reafirmar sua confiança. E se você deseja ter um ano com mais propósito, mais conexão com Deus e uma vida de oração mais forte, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. É algo que pode transformar sua caminhada com Deus semana após semana. Não deixe de conferir. Que Deus te abençoe.